Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Idosa morre após ser atropelada por caminhão de lixo no São Raimundo. Após incêndio sem vítimas, maternidade particular de São Luís só volta a funcionar após liberação do Corpo de Bombeiros. Atipunhaçu, fim de semana com 2 homens presos após denúncias de tentativas de assalto. Pioneirismo. UFMA é a primeira do Brasil a implantar inteligência artificial em sistema eletrônico de informações. E ainda, economia com Wagner Matos. Concursos e oportunidades. No esporte, Raíssa Leal conquista primeiro título de 2025. Tubarão vence Sodier Mesquita em domingo de apagões no Castelinho. Campeonato Maranhense, jogos do fim de semana alteram a tabela. No Rádio Opinião, o lançamento do livro Vida de Oficial era só uma intimação do oficial de justiça e escritor Nonato Reis. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Boa segunda. Ótima segunda, ótima semana, Mayra Isso. Nogueira. Segunda-feira hoje, dia 24 de março de 2025, hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. Dia da União dos Povos Latino-Americanos. Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre violações graves de direitos humanos e para a dignidade das vítimas. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Começando com os destaques de O Imparcial, e confira com a gente lá no YouTube da 106, Universidade FM 106, ou então no site www.universidadefm.ufma.br. Aqui na manchete de O Imparcial, entrevista exclusiva. Aguardo com tranquilidade, diz Iracema Vale, sobre decisão judicial para a presidência da Assembleia Legislativa. Em entrevista concedida na estreia do programa Palpite da Rádio Online do Grupo Imparcial, a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Iracema Vale, do PSB, afirmou que aguarda com tranquilidade o resultado do julgamento que analisa a validade de sua reeleição, atualmente sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Destaque aí para Felipe Clã, em estreia do programa Palpite, isso na Rádio Online, Rádio de O Imparcial Online. Destaque também aqui na capa de O Imparcial, Mercado Central, sua história, sua gente, fundação em 1864. A população de toda a cidade se dirigia para suas compras de alimentos in natura, assim como calçados de fabricação artesanal, utensílios domésticos, redes e artesanato. Isso aqui é o nosso mercado central, tá, gente? Isso aqui é um ponto, né? Um ponto não só de comércio, mas de convivência, né? Social, mercado central, que por muito tempo funciona aqui, desde 1864, mais de 100 anos, né? Muito mais de 100 anos funcionando aqui na nossa capital, e concentrando ali uma cultura, né? Uma cultura nossa. Esse mercado central, assim como a grande maioria das cidades do interior, né, tem um mercado central perto da sua praça, né, praça central, enfim, congregando ali pessoas, o comércio e tudo mais, né? Isso aqui é muito importante. É uma faceta da nossa cultura, né? Acima de tudo. Não é só comércio, tem uma cultura ali. A gente vai ver artigos, né? Artigos manufaturados, enfim, outros artigos também, né? Já se misturando com as coisas já
da modernidade, mas sempre tem um local para restaurante, né, para a pessoa comer, barbearia, bar, enfim, tudo misturado às compras, né? E está aí. E o mercado central, os mercados centrais, né, eles são sempre um atrativo turístico. Né? E existe uma expectativa de muito tempo, inclusive, para que esse prédio seja aí, restaurado, né, melhorado, para que essas pessoas, esses comerciantes, continuem ali com muita longevidade, a gente espera, né? Porque é um ponto importante comercialmente, socialmente e, inclusive, turisticamente. Ainda como destaque em Oi Parcial, por aqui em Oi Parcial, vamos lá, destacando aqui, aumentando, né? Maximizando aqui a coisa. Maranhense vai para o Brasileiro de Judô. Caiara Rocha Ferreira é moradora da Prainha, Cajueiro, e em menos de 2 anos viu sua vida ser transformada quando foi convidada a participar da escolinha de judô. Para finalizar, o governo inaugura a Praça Professora Tia Rocha, no Turu, e o Maranhão abre 50 vagas de estágio de níveis técnico e superior. Mara Nogueira, eu mesmo vou trazendo aqui os destaques do Jornal Pequeno, que, de acordo com a sua manchete aqui da edição de domingo e segunda-feira, consta: Maranhão ganha reforço para ações de combate a incêndios no sul do estado, com parceria com o Legislativo Federal. Novos veículos, drones e diversos equipamentos vão somar aos bombeiros em suas missões. Destaque também em reunião com o ministro Jader, Hildo Rocha trata sobre demandas de 30 municípios maranhenses. Para finalizar, bando fortemente armado explode a agência de caixa em Vitorino Freire e EMAP realiza o segundo encontro de brigadistas do Porto do Itaqui. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho eu tenho os destaques da internet. São 7h17 agora. Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h18 agora. Vamos aqui às primeiras informações do trânsito. A gente traz os recursos online aqui através do Waze, waze.com, www.waze.com. Nas primeiras horas da manhã, né, o trânsito já segue aí bastante demandado aqui na Avenida dos Portugueses, adentrando aqui a partir do Mateus, né, até ali o território ali do Parque Botânico da Vale, né? O trânsito segue bastante demandado neste momento, né? Aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque também a coisa vai seguindo bastante, com trânsito bastante demandado. Maísa já está por aqui, Mayra Nogueira já com a gente? Sim, vamos trazer Maísa Pestana. Maísa, bom dia. Bom dia, Maísa. Muito bom dia, Mayra. Bom dia também, Adalberto e toda a audiência da Rádio Universidade. Bom, trânsito bastante demandado, né? Segunda-feira, principalmente no sentido bairro-centro, mas vários pontos de lentidão registrados em toda a cidade, nas principais vias. Como você falou, Adalberto, aqui na Avenida dos Portugueses, bastante lentidão, assim como na Avenida João Figueiredo, aqui nas proximidades da Universidade Federal do Maranhão. Outros pontos de lentidão também podem ser observados na Avenida São Marçal, lá no bairro do João Paulo, no centro da cidade, a Rua de Santana também com pontos de engarrafamento, mas a Avenida Beira-Mar está com fluxo normal nessa manhã de segunda-feira. Na Avenida Daniel de Latouche, um grande número de carros com bastante lentidão, principalmente ali nas proximidades do shopping da ilha. Mas talvez a região mais crítica, no sentido de engarrafamentos nesse momento, seja ali na região do Elevado do Café, que está passando por obras, né? Tem engarrafamentos na Avenida dos Franceses, Avenida Casemiro Júnior, também na Rua Antônio Raposo,
na Avenida Nossa Senhora da Conceição. Toda aquela região está bastante demandada, com engarrafamentos não só nas principais vias, mas também em todas as vias de acesso ali daquela região, Adalberto. Muito obrigado, Maísa Pestana. Se você quiser participar também, mande sua mensagem, 992 17 26 47, nosso número de WhatsApp, 992 17 26 47. Participe! Notícias da cidade. Começando o noticiário, Maísa Pestana, vamos falando, final de semana aqui, só notícia ruim, viu, também, né? Idosa morre após ser atropelada por caminhão de lixo no São Raimundo. Adalberto, uma tristeza, né? Na manhã do sábado, dia 22, uma idosa foi atropelada por um caminhão de lixo de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de São Luís. O acidente, né, o atropelamento aconteceu na rua 21 do Conjunto São Raimundo, aqui na capital maranhense. E de acordo com as testemunhas, o caminhão estava em serviço de coleta quando o motorista estava manobrando de ré numa rua, na esquina de uma rua. A idosa foi passando e acabou sendo atropelada. A vítima não resistiu, morreu no local, infelizmente, em uma situação bastante complicada, né? E segundo moradores da região, a idosa morava na mesma rua que sofreu o acidente e estava a caminho da igreja quando ela foi atropelada, Adalberto. Maísa, complicado, viu? Complicado. Lamentando aí, claro, a morte de uma idosa dessa forma é uma coisa totalmente terrível, né? 7h21 e após incêndio sem vítimas, né? Ainda bem, maternidade particular de São Luís só volta a funcionar após liberação do Corpo de Bombeiros. Como é que foi esse caso aí, Maísa? Incêndio nessa maternidade particular? Então, Adalberto, na última sexta-feira, o incêndio ele foi registrado na maternidade particular aqui na capital do Maranhão, maternidade Natus no Mini, que fica localizada ali na Avenida dos Holandeses, aqui em São Luís. As chamas teriam tido início, né, no primeiro andar do prédio da maternidade. E, de acordo com a direção da unidade hospitalar, não houve feridos e a equipe de segurança e manutenção iniciou o trabalho de combate às chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros ao local. E, após a chegada, o incêndio foi totalmente controlado. O hospital foi todo evacuado e os pacientes que estão ali entre bebês e idosos foram resgatados em macas e cadeiras de rodas por bombeiros e também por funcionários da maternidade. Dois dos pacientes foram transferidos para o Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos, 2 para a UPA do Araçagi e outros 2 para o Hospital da Vila Luizão. Os demais pacientes optaram por serem levados para hospitais particulares aqui da capital. A Natus do Mini permanece fechada para a realização do trabalho de rescaldo das chamas e só deve voltar a funcionar após liberação do Corpo de Bombeiros, segundo o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros. Ainda bem, viu? Ainda bem, Maísa Pestana, sem vítimas, sem mortes, né? Nesse caso, uma maternidade, né? Fogo em maternidade, qualquer lugar, mas nesses locais em atendimento, né? Hospital, é uma coisa terrível. Mudando de assunto, agora indo para o interior do estado, Maísa, lá em Apicum-Açu, o fim de semana foi agitado, né? 2 homens presos após denúncias de tentativas de assalto. É isso, Adalberto. A Polícia Militar recebeu a denúncia que 2 homens armados estavam tentando fazer assaltos ali na estrada do povoado Fazenda, na cidade de Apicuaçu, que fica distante 524 quilômetros aqui da capital. Os suspeitos estariam em uma moto de cor preta com a lateral e rodas na cor verde. A PM foi ao local e, durante o deslocamento, recebeu informação de que esses mesmos homens foram vistos no porto de Apicum. E, ao chegar na localidade, a polícia viu um dos suspeitos passando uma arma de fogo para o comparsa. Eles foram abordados pela polícia e tentaram fugir. O suspeito que estava armado ainda chegou a apontar a arma de fogo em direção à viatura. Mesmo assim, a polícia conseguiu prender os 2 suspeitos. Com eles foram apreendidos uma pistola, 5 munições intactas, um celular e a motocicleta que estava sendo utilizada. A dupla foi autuada, né, por porte ilegal de arma de fogo, está à disposição da justiça. Os 2 jovens, um de 25 e um de 19 anos, né, estão aí à disposição da justiça, Adalberto. Obrigado, Maísa, pelas informações. Mara Nogueira. 7h25.
Maísa Pestana, vamos falar aqui sobre pioneirismo. O UFMA é a primeira do Brasil a implantar inteligência artificial em sistema eletrônico de informações. Mais detalhes sobre esse assunto para a gente. O sistema está propondo trazer mais agilidade, eficiência, uma redução de tempo ali na análise dos processos envolvendo a UFMA. Na última sexta-feira, na manhã da última sexta-feira, a Universidade Federal do Maranhão promoveu um treinamento para os servidores da instituição justamente sobre esse uso de inteligência artificial no sistema eletrônico de informações. A UFMA é a primeira instituição de ensino superior pública do país a implementar esse uso da inteligência artificial, né? E o objetivo é otimizar os processos e dar mais celeridade nas resoluções das demandas internas administrativas da Universidade Federal do Maranhão. Pioneira, né, no uso da inteligência artificial em universidades públicas, a UFMA vem aí reforçando o seu compromisso com a criação de espaços que impulsionam a inovação, além de otimizar processos administrativos e acadêmicos para toda a comunidade. O objetivo com essa otimização dos processos é que os servidores possam dedicar mais tempo a projetos de desenvolvimento da própria UFMA, Mayra. Maísa, com certeza a Universidade Federal do Maranhão se sobressaindo, né? Principalmente no que diz respeito à inteligência artificial. Que maravilha, né? Aproveitando aí, claro, os benefícios que esses artifícios, né? Artifícios tecnológicos trazem, principalmente agora para esse sistema eletrônico de informações, que é importantíssimo para o funcionamento da nossa Universidade Federal do Maranhão, dinamizando vários trabalhos, né? Produção científica também, desempenho dos próprios professores, dos próprios colaboradores aí, né? Enfim, para melhorar, claro, o ensino aqui em nosso estado, o ensino superior. Que maravilha, que bom, né? Parabéns aí, claro, à reitoria, né? O reitor Fernando Carvalho, também equipe, o Anilton, né? Também lá do STI e todo o pessoal que é envolvido justamente nessa parte também de informações, né? Daqui da Universidade Federal do Maranhão. 7h27 agora. Mayra Nogueira, o governo está ampliando a estrutura do Hemomar, né, entregando veículos e oferecendo mais serviços aos pacientes. O Centro de Hematologia e Hemoterapia, Dr. Dário Itapari Nicolau, o Hemomar, foi reformado e agora conta com um novo ambulatório. O prédio foi entregue oficialmente sábado e o governador Carlos Brandão esteve no local juntamente com o secretário de Estado de Saúde, o Tiago Fernandes. Os investimentos garantem mais conforto para os pacientes e amplia também a oferta de serviços disponibilizados pelo Hemomar. A nova estrutura do ambulatório garante aí atendimento nas áreas de hematologia pediátrica e também pediatria, além de clínica geral na sala de transfusão. O ambulatório conta ainda com 2 consultórios odontológicos e atendimento multidisciplinar nas áreas de nutrição, fisioterapia e psicologia para os pacientes atendidos na unidade. É isso aí. 7h28 agora. Você confere logo após o intervalo aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem análise da economia, com os lances dessa semana, com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Olha, Mayra, do esporte, Raíssa Leal já conquistou o primeiro título de 2025. O Tubarão vence Sodier Mesquita em domingo de apagões no Castelinho. No Campeonato Maranhense, jogos do fim de semana alteram a tabela. Tem mais, tem Rádio Opinião, o lançamento do livro Vida de Oficial era só uma intimação, do oficial de justiça e escritor Nonato Reis. Olha, tem as manchetes nacionais, tem previsão do tempo, não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar,
Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 31 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos dando um alô aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. A Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto e equipe, ótima semana para todos nós, com certeza, viu, Mari? Muito obrigado pela presença. Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia, Maria Helena, Adriana, uma abençoada semana a todos nós. A Rosenilde Caldas, bom dia, sempre com a gente também, muito obrigado. A Isabel, bom dia. Também o Fábio de Nazaré, bom dia. Toda a equipe, muito obrigado pela presença também, Fábio. E a você que escuta a gente aqui pelo DAI ou então outros modais, através do streaming, né? Nos compiladores de rádios FM, rádios online do mundo também. E, claro, no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Um bom dia e uma ótima semana a todos, com muita informação, claro, aqui na Rádio Universidade. Pessoal, só para dar um panorama rapidinho aqui dos principais portais, você acompanha com a gente aqui através do YouTube da 106, Universidade FM 106, a gente traz a manchete de O Imparcial, alguns destaques do portal, perdão. Aqui em O Imparcial, vitória suada. Sampaio derrota o Viana e recupera a vice-liderança no campeonato. Daqui a pouquinho tem um comentário também de Maísa Pestana, acompanhando o futebol de pertinho, tá? Vamos como destaque também, Juscelino Filho, todas as escolas públicas terão internet de qualidade até 2026, né? Que bom. Obras pelo Estado custaram um montante de 170 milhões de reais. E União Brasil e PP mais fortalecidos em 2026. É isso aí, já se preparando para a campanha, né? Ano que vem. 7 horas e 33 minutos. Em G1 Maranhão, o destaque é acidente, né? Carro capota durante grave acidente na Avenida dos Holandeses, em São Luís. Prorrogadas inscrições para bolsas mensais de R$ 2.500 em programa de trainee em saneamento no Maranhão. Daqui a pouquinho tem concursos e oportunidades aqui no Jornal Rádio Universidade. E dupla suspeita de assalto a banco em Vitorino Freire morre em confronto com policiais no Ceará. Para finalizar, Jornal Pequeno, encontro em Barreirinhas visa fortalecer turismo em mais de 50 municípios maranhenses. Bora ver essa iniciativa aqui. O Maranhão recebe, nesta terça e quarta-feira, dias 25 e 26 de março, o evento Programa de Regionalização do Turismo em Ação, Mapa do Turismo até você. Barreirinhas será o ponto de encontro para representantes de mais de 50 municípios que buscam fortalecer suas atividades turísticas. Esse evento, promovido pelo Ministério do Turismo, vai reunir prefeitos, gestores municipais, empresários e lideranças do setor para capacitação e atendimentos médicos. A iniciativa busca auxiliar os municípios na integração ao Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta que organiza e reconhece oficialmente os destinos turísticos do país. A coordenadora-geral da definição de áreas estratégicas
para o Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo, a Ana Carla Moura, está presente e disponível também, né? Vai estar presente e disponível neste evento, trazendo aí mais informações para 50 municípios maranhenses. Uma ótima iniciativa do Ministério do Turismo. 7h35 agora, tem previsão do tempo com Mayra Nogueira. Previsão do tempo Itábua de Maré. Na previsão do tempo, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite. Umidade a 90%. Temperatura 23 graus. A média, a mínima 23 e a máxima 29 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à Tábua de Maré, nesta segunda-feira, dia 24 de março. Vamos aqui, a primeira pré-amar aconteceu às 2h21 da madrugada, com 4,5 metros. A segunda será às 2h49 da tarde, com 4,8 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 8h23 da manhã, com 2 metros, e a segunda às 9h19 da noite, com 1,6 metros. Notícias do Brasil. Agora, seguindo agora com as manchetes nacionais, a gente traz Folha de São Paulo e você confere com a gente no YouTube da 106. Prefeitos de cidades pequenas do Brasil têm salários de até R$25 mil. Por lei, chefes de executivos municipais só não podem receber mais do que ministros do STF, que é de R$46 mil. Municípios não comentam. 7h36, também como destaque, Galípolo amplia contatos com o mundo político e circula fora do Banco Central. Desde que assumiu a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de jantares com personalidades dos meios político e cultural. Também já foi aconselhado pelo ministro Sidônio Palmeira, que é da SECOM, da Secretaria de Comunicação, né? Em alguns episódios, um deles sobre o PIX. Seu antecessor, Roberto Campos Neto, foi alvo de críticas pela proximidade com aliados de Jair Bolsonaro. Isso aí. Agora, destaques do Estado de São Paulo, Maera. Isso, trazemos no Estado de São Paulo aqui como manchete principal: o governo aposta em pacote de crédito para baixar juro em 1/3. Planalto quer destravar projetos em tramitação no Congresso. 33,8% ao ano é a taxa média de juros para as pessoas físicas, segundo dados de janeiro coletados pelo Banco Central. Fluxo do PIX de mês pode garantir crédito. Bolsonarismo desloca a briga política para os Estados Unidos de Donald Trump. Só 15 deputados da bancada da bala rejeitam anistia a presos por 8-1. 8 de janeiro, isso mesmo. Isso foi dos 253 deputados da bancada, 131 querem perdão para os responsáveis pelo ataque à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. É a tentativa de golpe, isso aqui. E agora, destaques do Globo. O Globo, agora aqui na manchete, cobertor curto. ICMS zero para alimentos esbarra em restrição de caixa dos estados. Maioria já tem alíquota baixa para itens da cesta básica. Governadores querem compensação para ampliar desoneração. A expectativa do governo federal de desonerar a cesta básica do ICMS e, com isso, derrubar preços ao consumidor tende a ser frustrada. Um levantamento com 16 das 27 unidades da federação revela que a maioria já tem alíquota bastante reduzida para itens básicos, como arroz, feijão e farinha. E alguns, como São Paulo e Bahia, até isentam a cobrança da maior parte. Para que o plano avance, governadores querem compensação para a arrecadação perdida, que pode passar de R$1 bilhão, caso de Santa Catarina. O Ministério da Fazenda descarta abrir o caixa. 7h39 agora.
Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar nesta segunda-feira, 7h40 agora, dólar que teve alta de 0,73%, cotado aí a R$ 5,71. Já o euro teve alta de 0,39%, cotado a R$ 6,18. Vamos agora trazer Wagner Matos com análise da economia na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa teve alta de 0,3%, ficou nos 132.345 pontos. Na semana, acumulou alta de 2,63%. Foi a terceira semana seguida de ganho. O comportamento refletiu a aprovação no orçamento no Congresso Nacional. Após meses de atrasos, o governo operava com restrições orçamentárias, com limites de gasto de apenas 1/12 do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias a cada mês. O Congresso aprovou o orçamento de 5,7 trilhões de reais, sendo 1,5 trilhão destinados ao refinanciamento de dívida pública. Do orçamento foi separado 50 bilhões em emendas parlamentares e o Bolsa Família teve redução de 7,7 bilhões de reais. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, subiu e fechou em R$ 103,50. O milho ficou em R$ 67,32 e a arroba do boi de 15 quilos teve queda e ficou em R$ 282. Na agenda econômica da semana, teremos Receita Tributária Federal, Confiança do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Investimento Estrangeiro Direto, IPCA 15, que é a prévia da inflação, taxa de desemprego e dados do emprego, que é o CAGED. Uma boa semana a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Faltando 17 minutos para as 8, fique agora com as dicas de concursos e oportunidades. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, que oferece 6 vagas para o cargo de professor substituto no Departamento de Engenharia da Computação em São Luís. Inscrições até esta quarta-feira, dia 26, pelo site concursosseletivos.uema.br. Taxa de R$ 100. Inscreva-se! Continuando com o processo seletivo unificado do MPF, Ministério Público Federal do Maranhão, destinado a estagiários nos cursos de Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social e Direito. Vagas para formação de cadastro de reserva nas cidades de São Luís, Imperatriz, Caxias e Bacabal. Inscrições até o dia 30 de março pelo site mpf.mp.br na aba Estagie Conosco. Finalizando com o concurso público do STM, Superior Tribunal Militar, para cargos de nível superior. 50 vagas para analista judiciário e 30 vagas para técnico judiciário. As inscrições seguem até o dia 28 de março por meio do site Sebrasp, sebrasp.org.br. Taxas de R$ 80 a R$ 120. Participe! Com redação de Alice Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
7h44 agora, Mayra Nogueira, vamos começando o noticiário esportivo, falando sobre o STU Pro Tour. Raíssa Leal conquistou o primeiro título de 2025. A primeira etapa do circuito internacional STU Pro Tour 2025 foi de competições acirradas no skatepark da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, durante o último fim de semana. Foram 6 brasileiros no pódio, 3 campeões. E Raíssa Leal venceu na categoria Street. A medalhista olímpica sofreu quedas nas fases classificatórias, uma na sexta e outra no sábado, mas no domingo dominou a final. Contou com tempo firme e arquibancada lotada e entregou ótimos desempenhos e manobras de alto grau de dificuldade, agitando o público. A maranhense alcançou aí a maior nota, 81,57 no skate street, subiu ao pódio e compartilhou o momento com a espanhola Daniela Terol, que assumiu o segundo lugar com 64,37, e também com a gaúcha Maria Lúcia, que ficou em terceiro com 51,24. E as competições do STU Pro Tour continuam no próximo fim de semana nas modalidades Mini Ramp Pro, Ataque e Vert também, e a primeira etapa do circuito encerra só no dia 30. É isso aí, a maranhense, né? Uma figura, né, que hoje se destaca, né, pela juventude, pela agilidade e por ser uma menina já quase uma mulher, né? Enfim, Maísa Pestana, esse potencial de Raíssa ainda tem muita coisa para vir, né? Ainda tem muito que mostrar. A Raíssa é muito nova, apesar de a gente olhar o currículo dela e ver coisa de gente grande, né? Mas a Raíssa Leal, agora que vai completar 17 anos, começou muito bem a temporada nesse ano de 2025, se recuperando, né? Dominou a final desde o início e tem tudo para ter um ano de 2025 brilhante, como teve já nos últimos anos que passou, né? Maravilha, maravilha. Vamos na expectativa, né, de mais medalhas, não só o desempenho com medalhas, mas também desenvolvendo skate, né, que a cada competição que acontece, que ela participa, a gente vê uma evolução clara, né, e deixando ela entre as atletas mundiais, né, no skate. Que maravilha, e uma maranhense, a gente olhar isso aí, com certeza é motivo de orgulho. 7h47 agora, Mayra Nogueira. Vamos agora falar sobre o Tubarão, que venceu o Sodier Mesquita, né, em domingo de apagões no Castelinho. O tricolor emplacou aí a 4ª vitória consecutiva na manhã de ontem diante do Sodier Mesquita por 57-44. Partida válida aí pelo primeiro turno da competição nacional. Estamos falando, claro, da LBF. E apesar de 2 apagões que atrapalharam a concentração e o ritmo das atletas, o fator casa contribuiu para o bom resultado. E as quedas de energia interromperam o jogo por mais de 1 hora em cada episódio, frustrando torcida e elenco. A primeira aconteceu aos 2 minutos do primeiro período, quando o Tubarão vencia por 4-1. No intervalo, antes do terceiro período, aconteceu a segunda queda de energia. É isso aí. Infelizmente, né? Ainda tem esse tipo de coisa. Apesar dos transtornos, a Bolívia não deixou a equipe mesquitense encostar no placar. E a ala pivô, Gabi Guimarães, foi eleita a MVP, a jogadora mais valiosa, né, da partida, pela 3ª vez em 4 jogos, com duplo de 21 pontos e 10 rebotes. Sampaio Basquete enfrenta o São José na próxima sexta, dia 28, a partir das 7h30 no ginásio Castelinho. É isso aí, Maísa. As meninas do basquete também, outra grande expectativa para a gente, né, no nosso esporte maranhense, são as meninas do basquete, né? É isso, Roberto. Um bom começo de temporada, né? O Sampaio, além de invicto, é líder da competição. E com boa parte desse momento do Sampaio é devido justamente a esse elenco que o Sampaio montou, que tem grandes nomes, como é o caso da Gabi Guimarães, que vem se destacando constantemente como melhor jogadora da partida, mas não é a única, né? O Sampaio tem grandes estrelas como a Sassá, a Cacá,
que brilharam mais uma vez nesse jogo do Sampaio. O que a gente fica bastante triste é que essas situações dos apagões podem distanciar ainda mais a torcida do Sampaio Basquete. A gente lembra que nos anos passados o Sampaio se destacava pela quantidade de público que conseguia reunir no ginásio Costa Rodrigues. O ginásio Georgiana Fliegel, o Castelinho, ele tem uma localização menos central, né, do que o Costa Rodrigues, e por si só já levaria menos pessoas. Essa dificuldade de energia pode afastar um pouco mais a torcida, né, demonstrando um pouco de desorganização numa praça que foi recentemente entregue. O jogo começou às 11 da manhã, só foi terminar às 2 da tarde. O Sampaio ainda bem que venceu, mas esse fator casa poderia ter jogado contra a equipe aqui de São Luís. É isso aí. Que bacana, né? Vamos acompanhar, claro, todos esses lances, né? E trazer para os nossos ouvintes, com certeza. A mesma coisa no Campeonato Maranhense, viu, Maísa? Jogos do fim de semana alteram a tabela. Na sexta, o MAC se impôs lá no Nilzinho Santos e derrotou o Tum-Tum por 1-0. Somou 16 pontos e subiu da 4ª para a 3ª posição no Maranhense, tá? Já o Tum-Tum amarga a permanência na zona de rebaixamento com 9 pontos. E sábado, o Cavalo de Aço reafirmou a liderança na competição, após vencer o IAP por 1-0 no estádio Frei Epifânio. Alcançou 22 pontos e ampliou vantagem, enquanto o Canário da Ilha manteve a 4ª colocação com 14 pontos. E no domingo, o Tubarão quebrou o jejum de vitórias, superando o Viana por 1-0 no Nilzinho Santos. Permanece na vice-liderança com 17 pontos, enquanto o Viana, lanterna da competição, segue sem pontuar. As 6 equipes voltam a campo nesta semana, a partir da próxima quinta-feira, dia 27, em partidas válidas da 8ª à 12ª rodada do estadual. Maísa, vamos falar um pouquinho sobre essas rodadas aí, sobre esses jogos? No final, 3 jogos, né, envolvendo o Campeonato Maranhense, começando na sexta-feira à noite, no retorno do Maranhão Atlético Clube para a Praça Nilzinho Santos, né? Na oportunidade, o Maranhão venceu por 1-0 e chegou a dormir na vice-liderança da competição. No dia seguinte, no sábado, o Imperatriz enfrentou o IAP lá no Frei Epifânio da Badia, fez valer mais uma vez o fator casa, venceu e se isolou ainda mais na liderança da competição. Já no domingo à tarde, também no estádio Nilzinho Santos, o Sampaio entrou em campo e, com a vitória diante do Viana, tirou o Maranhão da vice-liderança e voltou a ocupar essa posição. O Maranhão agora ocupa a 3ª colocação, né? E vem seguido aí de IAP, Pinheiro e Motoclube. Na zona da degola, temos Tum-Tum e o Viana, que segue sem vencer na competição. Muito embora a equipe do Sampaio tenha vencido a partida de ontem, saiu vaiado pela torcida, que agora espera o tricolor voltar a campo, assim como os demais clubes aqui do nosso estado do Maranhão, incluindo Motoclube, que não jogou pelo Campeonato Maranhense nesse final de semana, mas tem pela frente logo o desafio diante do Maranhão. Teremos Maremoto nesse final de semana. É isso aí, Maísa Pestana. Vamos ficar na expectativa e trazer o comentário para você. Maísa Pestana está todo sábado às 11 da manhã aqui no Apito Inicial, também lá na Band, com muito esporte a partir do meio-dia. Muito obrigado, Maísa. 7h53, tem mais esporte, tem Dorival. Será obrigado a mexer na equipe, na seleção brasileira, né? Que vai enfrentar a Argentina. Quem tem as informações é Marina Falt. A seleção brasileira enfrenta a Argentina na próxima terça-feira, 25 de março, às 9 da noite, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. E terá alguns desafios pela frente. Os principais desfalques são o volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães. Ambos suspensos após receberem o 3º cartão amarelo na vitória contra a Colômbia, na última quinta-feira em Brasília. Além disso, o goleiro Alisson, que sofreu uma colisão de cabeça com o zagueiro colombiano Sanches, pode não estar liberado para o jogo. A presença do meio-campista Gerson também é incerta devido a uma lesão muscular, que vem sendo monitorada pela equipe médica. Apesar de o Brasil ter de 4 a 6 alterações possíveis para o jogo de terça-feira, o técnico Dorival Júnior tem concentrado a equipe, acreditando em bons resultados para a próxima partida. O que vem acontecer, acho que nós temos
que nos preocuparmos com o nosso rendimento, com aquilo que nós estamos apresentando, buscarmos melhorar a cada momento, a cada rodada. Acredito eu que vem acontecendo nessas últimas etapas. Vamos continuar trabalhando com intensidade em busca do melhor acerto possível e de que façamos um grande jogo. O resultado será muito importante. Vamos nos preparar aí ao máximo, nos concentrarmos e buscarmos a melhor atuação possível. Para cobrir as ausências do próximo jogo, o técnico já começou a considerar alguns nomes, como o goleiro Bento, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Al-Nassr, que deve assumir como titular na partida. Ele vê o confronto contra a Argentina como um dos mais desafiadores. Um jogo parecido de Libertadores, sempre muito pegado. A equipe argentina, a gente sabe sempre quanto o Brasil gosta de provocar, gosta de dar uma chegadinha um pouco mais forte. E eu acredito na história, eu acho que nunca teve um confronto entre Brasil e Argentina que não foi diferente disso. Realmente vai ser um jogo muito truncado. Acho que quem estiver mais concentrado e focado ali no que tem que fazer, e quem errar menos vai sair com uma vantagem. E acredito que a gente entrando dessa forma dentro de campo vai fazer total diferença para a gente, cumprindo todas as funções. E bom, a qualidade nossa e a deles também é muito grande, mas eu acredito que nosso Brasil vai vencer e convencer. Além do goleiro Bento, também estão sendo cogitados o zagueiro Lucas Beraldo e os volantes Ederson e João Gomes para o jogo contra a Argentina. A seleção brasileira ainda treina em Brasília neste domingo e na segunda-feira, antes de embarcar para Buenos Aires. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. 7h56 agora, na cobertura do esporte também. Marina Fauci agora vai falar sobre o Avaí e o Ceará garantindo títulos em jogos disputados. São os giros, é o giro estadual, não é isso, Marina? Vamos aos destaques dos campeonatos estaduais de futebol que movimentaram este sábado, 22 de março, começando pelo Campeonato Paranaense, onde Maringá e Operário terminaram em empate, 2-2 no primeiro jogo da final. A decisão promete fortes emoções na partida de volta, já que a disputa foi acirrada em campo. No Ceará, o time do Vozão, o Ceará conquistou o título do Campeonato Cearense de 2025, ao empatar com o Fortaleza em 1-1. Fechando a final com 2-1, já que havia vencido a primeira partida por 1-0. O técnico Léo Condé comentou sobre o trabalho sério da equipe que levou a essa vitória. Realmente foi desafiador, né? A gente, na temporada passada, teve uma reformulação muito grande, praticamente 60% do elenco foi reformulado, e a gente, com pouco tempo de trabalho ali para fazer uma remontagem de time, mais uma vez uma boa vontade muito grande dos jogadores, tentando assimilar o mais rápido possível as ideias que a gente foi passando, e a equipe foi se estruturando, foi ganhando casca ao longo da competição. Mesmo assim, perdemos peças importantes, né? Pedro Henrique, que começou bem, teve a lesão, Richardson, né? Agora na reta final, o próprio Ramon Menezes, mas mesmo assim a gente, como eu sempre falo, vinha falando nas coletivas, a gente tinha 2, 3 peças por posição, quando a gente trocava, a prova foi no meio da semana também, na Copa do Brasil, a gente fez as mudanças, e a equipe conseguiu se sustentar. Então, assim, realmente foi um título, eu acho que merecido, pelo respeito que a gente tratou a competição desde o primeiro jogo, tentando fazer o melhor, mandando a campo a melhor equipe possível, e foi coroado hoje com o título. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da casa é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí. Por fim, no Campeonato Catarinense, a trilha já identifica, o Avaí se tornou o maior campeão da história do torneio, conquistando o seu 19º título após vencer a Chapecoense na final, em jogo realizado na Ressacada, superando o Figueirense, que tem 18 títulos. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. 7h59 agora. A gente teria uma entrevista aqui para falar sobre o lançamento do livro Vida de Oficial, Era Só Uma Intimação, do oficial de justiça e escritor Nonato Reis, por conta de alguns problemas técnicos aqui no acesso ao online. A gente vai deixar para um outro momento, tá? A gente pede desculpa também.
E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, comigo aqui e Mayra Nogueira. Vocês conferem, né? Pode conferir, ver e rever lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube da 106. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira assume agora, com sessão das 8, muita música boa, tem Rádio Ciência, muito mais aqui na 106. Até amanhã. Uma ótima semana também. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br